Nesse vídeo eu vou te falar o que eu aprendi convivendo com pessoas ultra ricas. Quando eu falo ultra rico aqui, são pessoas que já atingiram mais de 100 milhões de reais de patrimônio, tá? Principalmente pessoas que são fora do mercado digital. Porque eu vejo que quem é do digital, né? São pessoas que atingiram a riqueza relativamente cedo, né? E em pouco tempo. Então a gente, querendo ou não, tem uma bagagem um pouco diferente de pessoas que atingiram essa riqueza há décadas atrás e já convivem com dinheiro há muito mais tempo que a gente e enriqueceram em um período diferente da gente, né? Então eu falo aqui da galera que tem ali seus 40 anos para cima, tem mais de 100 milhões de patrimônio. Eu conheço algumas boas pessoas que estão nessa posição, já convivi com elas e aprendi muita coisa, tá? Primeira coisa é que essas pessoas são extremamente humildes. Eu não conheci um cara que tem mais de 100 milhões de patrimônio, que tem essas características que eu acabei de falar e não seja humilde. Ao ponto desse cara tratar as pessoas extremamente bem, ao ponto dessa pessoa ser extremamente discreta. Então esse cara não vai andar com uma bolsa da Gucci com a logo dela estampada para tudo ou qualquer lugar. Ele pode até ter uma bolsa de grife, mas vai ser das mais minimalistas e discretas possíveis. E esse cara vai ser extremamente humilde. Por quê? Porque ele já se fudeu muito. Ele já tomou tanta pancada que ele sabe que se ele não for humilde, ele vai deixar de aprender com alguém que às vezes vai saber uma coisa que ele precisa saber. E aí, se ele coloca na posição de pedestal de, pô, eu tenho 100 milhões de patrimônio e eu não preciso aprender com mais ninguém, ele vai se ferrar. Porque talvez ele já tenha se ferrado nisso no passado. Então, ele desenvolveu a capacidade de ser humilde. E quando eu falo ser humilde, não é ser bobo, não é ser idiota, não é ser passado para trás, não é ser bonzinho e não é ouvir todos os conselhos que lhe são dados. É você entender o que é valioso para você, tratar as pessoas com respeito e ter isso como um mantra na sua vida, né? A segunda coisa, eles aproveitaram a onda. Então, cara, essas pessoas são extremamente visionárias e eu chamo que elas são... Cara, elas são uma espécie de churrasqueira. Né? Essa analogia vai ser boa. Elas demoram para aquecer, elas ficam quietinhas no canto dela. Né? São pessoas que, porra, ficam acompanhando o mercado, ficam sondando oportunidades, ficam vendo as coisas. Na hora que elas identificam uma boa oportunidade, uma boa onda, elas vão com tudo. Vou melhorar a analogia, não são como uma churrasqueira, porque a churrasqueira você vai lá, coloca carvão, vai aquecendo, 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 fica quente, bom, né? Eu diria que é melhor como um leão mesmo, né? Uma onça, porque fica analisando a presa, vai lá dar o bote e quando dá o bote já era. São pessoas que têm essa capacidade de identificar o que é só hype e o que é uma onda que veio para ficar. Então, por exemplo, uma onda que veio para ficar é o próprio digital. Então, todas essas pessoas que eu conheci que estão conseguindo, né? Na real, que aproveitaram ondas no passado e enriqueceram, elas perceberam que o digital não é uma onda que só veio como hype, é uma coisa que veio para ficar, assim como inteligência artificial, né? E, com base nisso, essa pessoa, humilde o suficiente, quis aprender com quem estava no digital, tá? Terceira coisa, essas pessoas são extremamente pontuais e cumpridoras de palavra. Então, se o cara falou XYZ, ele vai querer fazer XYZ. Não vai aceitar bunda molice. A geração Z é uma geração bunda mole. Bunda mole. Ah, mas ele me ofendeu, falou XYZ no trabalho e agora eu estou ofendido. Ah, mas eu estou trabalhando agora 12, 14 horas por dia, estou com burnout. Lalala. Esquece. Não existe esse negócio, tá? Pra galera mais velha guarda, o pau quebra. Se você marcou reunião 3 horas da tarde, irmão, se 3h10 tu não estiver lá, acabou. E você, pra essa pessoa, já tá... Você tem 3 casas, você voltou 3 casas no ponto de confiança pra ela. A não ser que aconteceu alguma coisa que saiu do seu controle e você avisou isso com antecedência. Mas se você só simplesmente, por exemplo, atrasou porque você foi um mongoloide,
já não é um bom sinal, essa pessoa não vai querer fazer negócio com você. Outra coisa, eles tratam relacionamentos como se fosse um investimento de ação a longo prazo. Então, cara, eu aprendi isso em Provérbios, e depois que eu percebi isso em Provérbios, na Bíblia, eu comecei a reparar essa ação com diversas pessoas que eu conhecia. Que é o quê? O ato, por exemplo, de você presentear alguém. Né? O presente, ele conquista o coração das pessoas, principalmente quando é um presente personalizado, alguma coisa que o rico não pode comprar com o dinheiro, né? Então, vou lá, dou uma... Ele pode comprar, mas ele não teria um tempo para pensar nisso, né? Então, ao invés de você dar uma camiseta simplesmente para um cara que já tem muita grana, ele já tem várias camisetas daquela, você vai lá e dá um quadro personalizado que, se ele fosse parar para pensar em ter aquilo, ia demorar muito e ele possivelmente não ia fazer. Cara, você desarma alguém com um presente. Essa pessoa, ela se coloca numa posição de reciprocidade com você, né? E isso em abertura de negociações é muito genial, tá? A abertura de negociações, a abertura de relacionamento, é muito diferente, uma coisa que eu percebi, é muito diferente você ter o contato de alguém no WhatsApp, você ter o Instagram dessa pessoa, ela te seguir e você poder ligar para essa pessoa de madrugada, de noite, para pedir um conselho, né? Essa é a diferença entre você conhecer e você ter o relacionamento de fato. Então essas pessoas que já estão jogando no outro nível de riqueza, eles lidam com o relacionamento como se fosse de fato um ativo precioso que é necessário você fazer a manutenção daquilo, né? Então, assim como uma casa que você vai ter que dar reparo, um relacionamento é igual. Então, você tem que estar alimentando aquilo ali pelo menos uma vez por mês, entendendo como é que tá, né? Mandando uma mensagem. Uma vez por mês até exagerei, mas com uma determinada frequência para entender como é que está essa pessoa, entender como é que está o negócio, porque elas de fato tratam a rede de contatos como um ativo, e um ativo muito importante, talvez um dos mais importantes da vida, porque através da rede de contatos eles conseguiram construir grandes coisas e galgar novos níveis, né? Outra coisa também é reputação, cara. A reputação é muito importante, e é uma coisa que eu aprendi para essas pessoas é que, cara, se você não protege a sua reputação, ou seja, se você não liga para ela, a longo prazo você perde, e muito, porque o mundo é pequeno, cara, o mundo é pequeno, ainda mais quando a gente fala, apenas no Brasil, apenas num nicho em específico, que você vai estar empreendendo, que você vai estar atuando, de empreendedores, né, daquele mercado, ou seja, as coisas, elas se comunicam, as pessoas se falam, né? E aí, se você tem atitudes ou faz coisas que podem prejudicar a sua reputação com um determinado grupo de pessoas, enfim, ou então se alguém tá te difamando, tá falando alguma mentira, uma bobagem com você, cara, vai atrás para resolver esse negócio, entendeu? Mantenha a reputação boa entre esse ciclo de pessoas que você tem relacionamento, porque no longo prazo isso é essencial, tá? Uma pessoa que não tem um bom relacionamento, não tem uma boa imagem social, ela não vai ser muito bem-vinda dentro do mundo dos negócios. Então, às vezes, vão ter oportunidades para você que até são boas, mas, cara, você não vai querer fazer porque você não quer se associar a tal pessoa, porque ela teve uma reputação ruim. Então, cara, joga o jogo da reputação, é um jogo político, Eu já falei isso aqui no canal pra vocês algumas vezes. Cara, jogo de poder, assim, nesse nível, já é jogo político. E aí, outra coisa também é que existem códigos ocultos da riqueza, né? Então, para cada bolha, vai ter algum código oculto da riqueza que vai meio que definir o seu nível sem você ter que ficar falando quanto você tem de patrimônio, né? Então, para algumas pessoas vai ser casa, para algumas outras pessoas vão ser carro, vai ser relógio, né? Então, por que um rico compra um relógio, né? Porque para aquela bolha em específica dele, esse código oculto da riqueza faz com que ele passe uma mensagem para aquele determinado tipo de público, né? Para quem ele quer atingir, né? Com aquele artefato.
E é um código oculto de riqueza. Então você vai chegar no lugar, vai bater o olho no pulso do cara, vai entender que ele não é o Zé Ruela, né? Isso funciona para alguns determinados tipos de pessoas, de públicos, da mensagem que você quer passar. Então, às vezes, o cara ele não vai ter uma casa, mas ele vai ter o relógio, mas ele não vai ter um carro, mas ele vai ter o relógio, ou então não vai ter o relógio, vai ter um carro, ou então ele vai ter uma empresa que é mais conhecida. Então, por exemplo, por que o Zuckerberg ele tem um estilo completamente minimalista? Porque o cara é o Zuckerberg, entendeu? A empresa dele é bilionária e todo mundo sabe disso, né? Então, existem alguns códigos ocultos que vão servir para determinados tipos de pessoa, público, mas os ultra ricos conseguem ler esse quadro, ter uma noção panorâmica desse negócio, para entender quais códigos ocultos eles conseguem colocar dentro da vida deles, para que eles tenham mais reputação dentro de um grupo social, porque eles prezam o relacionamento com as pessoas e querem fazer negócios, etc, etc. Ou seja, doideira, né, cara? Tudo vai se conectando ali, mas é isso, ó. Se eu pudesse resumir, são humildes, aproveitam a onda, extremamente pontuais e cumpridores com a palavra, tratam relacionamentos como de fato ativos, códigos ocultos de riqueza e protegem a reputação. Fechou? Vídeo brabo, tamo junto, se inscreva no canal aí e clique no primeiro link da descrição. Você vai ter aí um curso para começar dentro do e-commerce global, que é o melhor modelo para você empreender hoje na internet e vender produtos físicos sem estoque lá para fora.